com suspeita de Covid. Vamos orar também pela Arlene, que é sobrinha do nosso irmão João aqui, o João da Maria, né? Vamos orar que ela também está internada com Covid. Vamos orar, levanta as suas mãos. Eu sei que tem vários pedidos, nós temos a nossa torre de oração. Temos orado por muitas pessoas. Temos recebido também muitos testemunhos de pessoas que têm sido curadas. Amém? Com suas mãos levantadas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pela Iole, Senhor. Senhor, põe as tuas mãos sobre a vida da Iole. Senhor, toca na vida dela do alto da cabeça à planta dos pés. E que toda a enfermidade que assola a vida da Iole seja removida. Seja tirado da vida da Iole, que ela seja curada para a glória do nome de Jesus Cristo. Iole, nós enviamos cura até você. Ser curada em nome de Jesus. Nós te abençoamos, receba agora o toque do Senhor e seja curada. Senhor, também te lembramos a Arlene, Senhor. Senhor, que está entubada, Deus, põe as tuas mãos, toca na vida da Arlene Ramos, ó Deus, e cura a vida dela, Senhor. Que ela seja ministrada pelo poder de Jesus Cristo. Que uma obra de poder, de milagre, de cura seja sobre a vida da Arlene. Arlene, nós te enviamos cura em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor e seja curada para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Glória a Deus. Lembrar os pastores, os presbíteros, que amanhã nós temos a nossa sala de oração, às 21 horas. Nós vamos enviar a vocês o link. Amém? Para nós estarmos orando no nosso propósito. Amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém, queridos? Querido, a vida de um leproso no mundo antigo era de muito sofrimento. A lepra, querido, naquela época, no mundo antigo, era a doença mais temida pelas pessoas. Porque ela era uma doença. Hoje nós conhecemos a lepra e hoje ela tem cura. Hoje, nos nossos dias, a lepra é chamada de hanseníase. Mas naquela época não. Naquela época era uma doença terrível e temida por todas as pessoas. Porque a lepra, ela mutilava a pessoa. E além de ser uma doença que mutilava, uma doença, querido, que machucava muito no físico,
era uma doença também de ordem social. Porque a pessoa, querido, que era considerada leprosa, era considerada uma doença contagiosa, ela perdia o convívio com a família. Ela perdia o convívio com as pessoas, ou seja, ela perdia o convívio social, querido, com as pessoas. Naquela época existia, querido, a cidade dos leprosos, dos leprosos. Quando a pessoa tinha esta enfermidade, era cometida desta enfermidade, ela tinha que isolar-se e ir para uma cidade, querido, assim. Ela tinha que ser colocada, querido, em quarentena. Ela tinha que viver em isolamento. Algo, será que parecido com o que nós vivemos hoje? A pessoa que tinha essa doença, ela tinha que ser colocada em isolamento. Ela era imediatamente colocada em quarentena. E uma vez que ela se curasse, uma vez que ela sarasse, a Bíblia diz que ela tinha que se apresentar, querido, ao sacerdote, fora do arraial. Ela tinha que ir se apresentar ao sacerdote, querido, para que o sacerdote pudesse comprovar a sua cura. E uma vez a cura comprovada, ela poderia voltar novamente ao convívio das pessoas. O leproso, querido, dessa história que nós lemos, ele estava, querido, num processo da doença muito avançado. O evangelista Lucas, eu fiz, querido, a questão de ler no evangelho de Lucas, porque esta palavra é narrada em outro evangelho, mas eu fiz a questão de narrar no evangelho de Lucas, porque o evangelista Lucas, ele era médico, e ele fez a questão, querido, de demonstrar como que a doença estava naquele homem, como que estava no corpo deste homem. A Bíblia diz, o evangelista diz que este homem estava com o seu corpo o quê? Coberto de lepra. Ou seja, estava num estágio, querido, num estágio muito avançado. Imagina, querido, como que estava esse homem. Olhando para o seu corpo enfermo, sabendo, querido, que estava agora condenado a se isolar, a estar, querido, a ir para uma cidade de refúgio, para uma cidade dos leprosos. O coração dele, querido, estava abalado, e eu imagino que até em desespero. E o curso normal, querido, da existência deste homem, permaneceria nesta situação. Se não fosse, querido, um encontro pessoal, um encontro extraordinário, querido, com a fonte real da vida, com a fonte real de vida, que é Jesus Cristo. Se este homem não tivesse tido este encontro com o Senhor, a condição deste homem permaneceria. E talvez nós não estaríamos aqui, querido, narrando a história de um milagre, narrando a história de um sobrenatural, de uma cura que Jesus fez, que Jesus realizou. E o que é magnífico, querido, neste texto é a atitude deste homem. Porque embora ele sabia que ele tinha que viver, querido, afastado, isolado, estar na cidade, querido, dos leprosos, ele sabia, querido, muito bem da sua situação. E aqui está uma coisa importantíssima para nós vivermos uma virada na nossa vida quando nós estamos passando por alguma situação adversa. É reconhecer verdadeiramente a nossa situação.
Infelizmente, muitas pessoas, querido, não conseguem romper em uma situação a qual ela está vivendo, não consegue vencer um desafio a qual ele está passando, não consegue, querido, romper em algo, querido, que está assolando a vida dela, porque ela não reconhece a sua situação. Ela não reconhece, querido, como que ela está. E este homem soube reconhecer sua situação. Este homem soube reconhecer que se ele não tivesse, se ele não se encontrasse com Cristo, que se ele não tivesse um encontro, querido, com Jesus, querido, a vida dele não poderia, querido, ter mudança. Ele não conseguiria se salvar. Ele não conseguiria sair daquela situação. Então ele, querido, reconhece a sua verdadeira situação. E o reconhecer a sua verdadeira situação o impulsiona a tomar algumas atitudes que levou a vida deste homem a ser transformada e passou a ser um testemunho para muitas pessoas. Ele reconheceu e ele tomou algumas atitudes. Querido, milagre só é possível para aqueles que se aproximam de Jesus. Amém? Você não entendeu? Milagre só é possível para aqueles que se aproximam de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? E esse homem entendeu isso. Ele entendeu a sua situação e ele entendeu que se ele não se aproximasse, se ele não fosse até a fonte de vida, a fonte de cura, sua vida não seria, querido, mudada. Pelo contrário, sua vida seria de mal a pior. Eu achei tremendo como que a diaconisa Emiliana iniciou o culto aqui hoje pela manhã, ela dizendo que se nós somos cristãos verdadeiramente, e não, se nós não, como cristãos, não acreditamos em milagres, nós não somos cristãos. Milagre, querido, só é possível para aqueles que se aproximam de Jesus. O leproso aqui, querido, ele tinha certeza de que Jesus poderia curá-lo. Mas pairava, querido, uma dúvida dentro dele. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar ele, mas ele não sabia se isso era vontade de Deus. Se isso era vontade do Senhor Jesus curá-lo. Ah, meu irmão. Sabe o que é interessante? É que este homem, querido, expressa um pensamento comum, querido, a muitas pessoas que desejam receber a cura em suas vidas. Ele expressou, querido, um pensamento de muitos. Querido, eu quero dizer algo para você. Enfermidades, querido, situações, querido, terríveis, elas não têm nada a ver, querido, com Deus. Enfermidades, querido, miséria, destruição, tem a ver com o reino das trevas, e não com Deus, e não com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra, querido, que este homem teve o entendimento, e ele se aproxima de Jesus, e nós precisamos ter esse entendimento, que milagre só é possível para aqueles que se aproximam do Senhor. E este homem, ele se aproxima de Jesus, ele usa a fé, querido, ao se aproximar do Senhor. E eu quero dizer algo para você: o maior desejo do Senhor é ser glorificado, querido, na sua vida, é ser glorificado em você.
Esse é desejo de Jesus, é desejo de Deus, esse é o maior desejo dele, que ele seja glorificado através da sua vida. Se você se aproximar dele, eu tenho certeza que sua vida vai mudar, você vai receber transformação, milagres vão acontecer, portas vão se abrir, famílias vão ser transformadas, relacionamentos vão ser mudados, sua vida vai receber, querido, aquilo que nunca recebeu, e Jesus será glorificado através da sua vida. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus olha para aquele homem e diz: quero. Jesus toca nele e imediatamente ele foi o quê? Curado. Querido, você pode aplaudir o Senhor? E imediatamente esse homem foi curado. Agora eu quero que você entenda algo. Milagre só é possível para aqueles que se aproximam do Senhor. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa: a aproximação só é o começo do processo. Amém? Fala assim comigo: a aproximação só é o começo do processo. Aleluia! Se você, querido, observar a atitude desse homem, primeiro ele reconhece sua situação. Pode ficar tranquilo, querido, a chuva está lá fora e aqui está na bênção. E isso aí representa a bênção, amém, querido? Esse homem, ele primeiro reconhece a sua situação, ele se aproxima do Senhor, mas preste bastante atenção no que a Bíblia diz quando ele se aproxima do Senhor. A Bíblia diz que ele se lança ao chão, ele prostra-se diante do Senhor, e ele roga ao Senhor. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a aproximação é apenas o começo do processo, que nós precisamos nos aproximar do Senhor, sim, mas nós precisamos aproximar dele com um coração quebrantado e contrito. Às vezes, querido, você já se pegou se perguntando: Deus, por que às vezes, isso é um entendimento humano, eu tenho uma impressão, Senhor, de que às vezes uns aproximam do Senhor, recebem, outros aproximam, mas não recebem. Você já se perguntou? Eu já me perguntei várias vezes. Querido, a aproximação só é o início do processo. Eu preciso aproximar, mas eu preciso me aproximar com um coração quebrantado. Eu preciso me aproximar com um coração contrito. E um coração quebrantado significa reconhecer sua própria limitação. Coração quebrantado significa isso. Você reconhecer que você é limitado, você reconhecer sua fraqueza, reconhecer que você não depende mais de si próprio, mas você depende do Senhor. Você se aproxima com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço, Senhor, a minha fraqueza, Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu não dependo mais de mim, Senhor, não tem como resolver isso, Senhor, aquilo que era humano eu fiz, aquilo que era a minha parte eu fiz, eu não consigo, eu não dependo mais de mim, Senhor. Um coração contrito um coração quebrantado é isso. Coração contrito, querido, é um coração, querido,
arrependido. Um coração contrito é um coração humilde, querido. Um coração que obedece, que está disposto a seguir, querido, a ordem de Jesus, que está disposto a seguir, querido, a sua direção. Jesus olha para o homem e diz: eu quero ser curado, mas vá até o sacerdote e oferece a ele o sacrifício que Moisés mandou. Era uma palavra de ordem, uma palavra, querido, de um direcionamento. Então não é só aproximar. Eu tenho que me aproximar, mas com um coração quebrantado, onde eu reconheço que eu não dependo mais de mim mesmo. Eu aproximo com um coração contrito, disposto a obedecer, com um coração humilde, com um coração arrependido. Querido, a lepra era uma das doenças mais terríveis no mundo antigo, sabe por quê? Porque a pessoa que era acometida de lepra, ela era considerada uma pessoa pecaminosa, pecadora. As pessoas olhavam para ela e via ela como alguém que cometeu um pecado, por isso que ela estava naquela situação. Imagina, querido, não era só a enfermidade física, a destruição do corpo, mas imagina, querida, a destruição que isso produzia na alma da pessoa. Reconhecer a situação, aproximar-se do Senhor, mas sabendo que a aproximação é só o início do processo, eu preciso me quebrantar. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos que vir na igreja? Sim ou não? Que palavra que nós recebemos ontem da Bispa Rúbia. Você que não veio, querido, na convocação ontem, deixou de ganhar e muito. Mas que estudo, que sabedoria da nossa bispa, como sempre. E depois o apóstolo veio e, como se diz, né? Acabou de arrematar tudo. Nós temos que vir para a igreja? Temos. A Bíblia nos ordena, como a bispa pregou ontem: desce à casa do oleiro, ou seja, o oleiro tem uma casa. Não é verdade? O oleiro tem uma casa. Querido, mas não é simplesmente vir na igreja. Eu tenho que vir, porque aqui é a casa do oleiro, mas eu tenho que vir com um coração, querido, quebrantado, com um coração contrito, com um coração disposto a obedecer, com um coração disposto a reconhecer suas limitações, a reconhecer que você precisa dele. Não é vir simplesmente porque alguém me convidou, glória a Deus que alguém te convidou. Eu não venho só por causa dos meus pais, eu não venho só por causa da minha namorada, eu não venho só por causa da minha noiva, da minha esposa. Querido, eu tenho que me aproximar, mas eu preciso ter um coração quebrantado e contrito. Já viu? Às vezes você está aqui, querido. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava pensando hoje, quando a bispa estava pregando aqui, o quanto Jesus é bom na minha vida. Jesus me levou a viver coisas que só o Evangelho me levaria a viver. Jesus me levou a viver coisas, querido, aqui na fonte da vida, que só a fonte da vida me levaria a viver. Muitas coisas. E eu, querido, nesta caminhada, eu estava caminhando com a bispa sexta-feira, e a gente estava tendo uma conversa teológica, falando sobre igreja, e no meio disso tudo nós também falamos de política. Jesus me deu o privilégio, querido, de às vezes estar no meio de pessoas que eu jamais imaginaria que estaria.
Jesus me deu o privilégio de jantar com governadores, de almoçar com prefeitos, com deputados, de fazer casamentos, querido, de pessoas da alta sociedade. Jesus me deu, e só Jesus me daria esse privilégio. Querido, e eu fico imaginando, e eu já fui em muitas reuniões políticas, e você chega numa reunião política, quando a pessoa principal, querido, daquele evento vai falar, todo mundo fica calado, silêncio, uma tensão. Já pensou naquele texto, querido, de Malaquias? Por que Deus indaga as pessoas ali dizendo, vocês têm oferecido pão imundo na minha mesa, um animal defeituoso. Pega este pão imundo, esse animal defeituoso e oferece ao governador de vocês. Será que ele vai aceitar? O que Jesus estava indagando? O Senhor estava indagando, vocês são capazes de oferecer coisas boas a um mero mortal e a mim não? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Não é isso que ele fala. Se eu sou pai, cadê o respeito para comigo? Não é isso que ele fala na palavra? E você vai numa reunião dessa, quando a pessoa principal vai discursar, as pessoas ficam na maior atenção. E quando você vem na igreja, muitas vezes a pessoa vem, e algumas pessoas, querido, vêm e ficam, querido, totalmente desligadas, conversando do lado, falando com outras, olhando no celular, não prestando atenção. Sabe por quê? Porque a pessoa tem a figura de quem está falando aqui. Não é a boca de Deus. É apenas um ser humano. Querido, eu sou um ser humano como você. E todos que pregam aqui são seres humanos como você. Mas, querido, aqui está sendo pregado a palavra de Deus. É a boca de Deus que está sendo o quê? Que está falando. Então não é só aproximar, é aproximar com um coração quebrantado, com um coração contrito, porque a aproximação é apenas o início do processo. E se você está aqui no início do processo, glória a Deus, querido, você vai chegar nesse nível do coração quebrantado e do coração contrito. Aleluia! Querido, a Bíblia diz que esse homem prostrou-se. E o interessante é que quando ele prostra diante do Senhor, ele roga ao Senhor: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz, querido, que naquele momento que Jesus toca no leproso, querido, Jesus quebra aqui um paradigma. Jesus poderia muito bem, querido, ter curado aquele leproso com apenas uma palavra. Jesus poderia ter olhado para ele e ter falado: ser curado, assim como ele fez, querido, com um centurião. O servo do centurião, quando o servo do centurião falou: Senhor, não precisa ir na minha casa não, basta uma palavra do Senhor, meu servo vai ser curado. Eu sou um homem, Senhor, de autoridade, eu digo ao meu servo: faça isso, eu digo a outro: faça aquilo, e eles fazem. Basta uma palavra do Senhor. E aquele homem foi embora para casa, e quando ele estava no meio do caminho, veio alguns servos dele correndo, dizendo: o seu servo está curado, ele está curado, ele recebeu a cura, exatamente na hora que Jesus liberou a palavra. Jesus poderia apenas com uma palavra ter curado o leproso, mas Jesus quebrou aqui, querido, paradigmas. Jesus toca no leproso. Você pode imaginar o santo tocando no imundo, querido, porque assim era considerado o leproso. Mas Jesus não estava apenas curando este homem fisicamente, Jesus estava curando também a alma deste homem ao tocá-lo. Aquele homem estava, querido, em isolamento, aquele homem estava em quarentena, o coração, a alma daquele homem estava, querido, abatida.
Aquele homem estava com a sua alma adoecida, por isso Jesus toca nele. Jesus não apenas libera a palavra, Jesus toca. Querido, uma das coisas que mais queremos fazer hoje, sabe o que é? Chegar aqui e dar um abraço em todo mundo. É ou não é? Essa é a minha vontade. Você tem essa vontade? É. Mas hoje nós não podemos fazer isto. Querido, um dos maiores maus que esta pandemia está produzindo, querido, é a doença da alma nas pessoas. A pandemia, querido, está perigosa, está sim, temos que nos proteger, temos sim. Mas ela tem produzido, querido, algo terrível também. Ela tem produzido, querido, doença na alma das pessoas. Nós vamos passar da pandemia, vamos. A vacina está chegando, glória a Deus. Daqui uns dias todos nós estamos vacinados. Eu já tenho notícia de muitos aqui que já recebeu a primeira dose. E essa semana outra leva vai receber. Glória a Deus, a vacina vai chegar. Mas, querido, os traumas ainda vai ficar. Por isso que eu entendo aquilo que a bispa Rúbia falou ontem. O oleiro tem uma casa. Não se isole da igreja. E eu quero dizer, você pastor, você querido que acompanha pessoas aqui, querido, cuide das pessoas e motive elas a estarem na igreja. Não obrigue, mas motive elas a estarem aqui. Porque o oleiro tem uma casa. Amém? E Paulo, querido, o pai da doutrina da igreja, Paulo, querido, ele nos diz, porque eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele nos diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Aleluia. E eu quero encerrar, querido, dando a você mais um passo. Esse homem reconheceu, ele aproximou, mas ele aproximou com o coração quebrantado, com o coração contrito. Mas esse homem também não aceitou o sentimento de rejeição o aprisionar. Não permita, querido, a rejeição te aprisionar, esse sentimento aprisionar você. O diabo, querido, tem enganado muitas pessoas. E eu quero dizer algo para você, nos dias que nós estamos vivendo, mais ainda. Porque eu quero dizer algo para você, o espírito do anticristo está agindo na terra. E o afastamento de muitas, é aquilo que a bispa Rúbia ontem falou, aquele que era quente, ficou mais quente, mas aquele que era morno, esfriou de uma vez. O espírito do anticristo está agindo. Por isso que às vezes você vê as pessoas, querido, em todos os lugares. Elas vão no supermercado, elas vão no shopping, querido, elas vão em vários lugares. Aí você pergunta, irmão, não tem te visto na igreja? Ah, mas eu não tenho coragem de ir na igreja. Mas, tem coragem de ir no supermercado, tem coragem de ir no shopping, tem coragem de ir na feira. O diabo, querido, tem enganado muitas pessoas. O diabo tem enganado a muitas pessoas, dizendo a elas que elas são pecadoras. Porque o sentimento de um leproso era esse, que ele era imundo, que ele era um pecador, que ele tinha que viver isolado, que ele não podia aproximar de ninguém, e que se por um acaso ele entrasse em uma cidade, ele na condição de leproso, ele tinha que, querido, a distâncias e distâncias, começar a gritar, dizendo, lá vem o leproso. Imagina.
Ele tinha que começar a gritar e anunciar a todos que o leproso estava chegando. O leproso estava chegando. Lá vem o leproso, lá vem o leproso. Não aceite, querido, o sentimento de rejeição te aprisionar. Não aceite o diabo te enganar, dizendo, querido, que você é pecador, que você não pode se aproximar de Cristo, que você não pode chegar-se até o Senhor. Não aceite isso. Muitos, infelizmente, querido, não se acham dignos de aproximar-se do Senhor. Muitos não acham dignos, querido, de se achegar ao Senhor, por causa da condição de vida que elas levaram um dia. Mas eu quero dizer algo para você, querido. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 12, nos diz que os sãos não necessitam de médicos, querido, mas sim os doentes. Jesus declarou isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médicos, mas o doente sim. Jesus nos diz no Evangelho, querido, de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim todos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: todos. Fala para ele: todos. Ele diz: vinde a mim todos. O Senhor nos mostra, querido, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não aceite o diabo te aprisionar. Querido, querido, te aprisionando com um sentimento onde você diz: eu não sou digno, eu não posso me aproximar, eu não sou digno, eu já cometi isso, eu já fiz aquilo, eu fiz isso e fiz aquilo, eu não sou digno, eu não posso. Eu quero dizer algo para você: não aceite esse sentimento, querido, se aproxime do Senhor, porque Ele jamais vai lançar fora aquele que se aproxima dele. Se você precisa de cura, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma resposta, não deixe o diabo te enganar mais. Aproxime-se do Senhor, proste-se diante dele, rogue ao Senhor, quebrante o seu coração, lance diante dele e espere pelo toque dele na sua vida. Aleluia. Aproxime-se dele e espere pelo toque dele na tua vida. Jesus olhou para o leproso e falou: eu quero. Toca nele e diz: ser curado. Imagina que cena é essa, querido? Imagina. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo, querido, a qual nós celebramos hoje a Páscoa. Aleluia. E eu quero dizer algo para você. Sexta-feira já passou. Hoje é domingo de Páscoa. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Pode aplaudi-lo bem forte. A morte não o deteve. A morte não o segurou. Ele está vivo. Ele está vivo. Fala assim comigo: Jesus está vivo. Fala bem forte: Jesus está vivo. Ouça, Satanás, Jesus está vivo e Ele te venceu. Aleluia. Fique em pé, querido, em nome de Jesus, e aplauda o Senhor. De pé, aplauda Ele. Ele está vivo. A morte não o deteve. A morte não o segurou. Não aceite o diabo te aprisionar, querido.
Não aceite o diabo te prender. Não aceite as trevas amarrar você, querido. Ele, querido, foi até a cruz por causa de você. Olha para a pessoa linda que está do teu lado aí. Se não é, profetiza, né? A minha esposa é linda. Não vou profetizar porque é linda. Olha para ela e fala assim: Jesus morreu por você. Olha de novo, fala assim: Jesus morreu por você. Quando ele estava, olha para ele e fala assim: quando ele estava na cruz, fala assim para ele. Quando ele estava na cruz, ele pensava em você. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Querido. E o diabo pira com isso, meu irmão. Ele pensava em você. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Não aceite nada te aprisionar. Você precisa dele, de Jesus. Você está com uma situação, querido, difícil. Reconheça a sua situação. Aproxima-se dele. Aproxime-se dele. Aproxime-se com o coração quebrantado, com o coração contrito. E não aceite, querido, nenhum sentimento de rejeição te aprisionar. Porque Jesus morreu por você. Ele te amou primeiro. A cruz não foi um acidente. A cruz fazia parte da agenda querido, da fundação do mundo. Glória a Deus. A cruz não foi um acidente. Ela já fazia parte da agenda de Deus desde a fundação. Oh, feche os seus olhos. Ele te ama, querido. Jesus te ama. Ele morreu por você. Se lance diante dele agora. Ainda que você esteja, talvez você esteja aqui me ouvindo e dizendo: bispo, eu estou passando por um vale terrível. Bispo, eu estou passando por um deserto terrível, bispo. Eu quero dizer algo para você, querido. Talvez você saiba disso, mas eu quero reafirmar isso. Deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem. Esse deserto vai passar. Esse vale vai ter fim, querido. Aleluia. Esse deserto vai passar. E eu quero dizer algo, querido. Talvez você já ouviu isso e saiba disso, mas eu quero reafirmar isso na sua mente. O Deus que você serve, Ele é Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Ele é o Deus que está com você, querido, nos momentos, querido, de grandes vitórias que você já teve. Mas Ele também é o Deus que está com você, querido, no vale mais profundo que você possa passar. Ele é Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. Ele é o Deus, querido, que um dia, e você com certeza já sabe disso, mas eu quero reafirmar isso na sua mente. O Deus que falou a nós: eis que estou com vocês. Oh, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, meu irmão, Ele está conosco. Ele está conosco.
Oh, com seus olhos fechados, Jesus está conosco. Me aproxima de ti, pois ouvi dizer que há poder fluindo. Vou tocar teu manto, pois creio que se eu tocar em ti, vou ficar curado. Vou me libertar e receber o teu Espírito. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. Aleluia, adore a Ele. Vou me aproximar de ti. Levante a sua adoração ao Pois Senhor. ouvi dizer que há Adore a Ele. poder fluindo. Vou tocar teu manto, pois creio que se eu tocar em ti, vou ficar. Levante as suas mãos profeticamente. Levante as suas mãos profeticamente e toque nele. Vou profetizar Sim, e Deus. receber o teu Espírito. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. Se eu tocar em ti, Senhor. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Milagres vão acontecer se eu tocar. Segura. Instrumento, segura. Eu sei que nós não podemos nos abraçar, mas levanta as suas mãos em direção a alguém, mesmo com distanciamento. Ou em direção a alguém, comece a orar. Comece a orar por este irmão. Em nome de Jesus. Se é da mesma família, não tem problema. Oh, mas só estende as mãos. Comece a abençoar em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o teu irmão. Abençoa, querido. Abençoa. Se você está com a tua casa, abençoa a tua casa. Abençoa a tua família. Em nome de Jesus, hoje é domingo de Páscoa. Abençoa este irmão. Abençoa, querido, em nome de Jesus. Profetiza agora sobre ele, com as mãos estendidas, com as mãos estendidas. Oh, em nome de Jesus, libera palavras
oh querido, de poder. Libera palavras de bênção na vida do teu irmão. Se você sabe, oh querido, de uma luta que ele está passando, ore por isso, oh ore por isso. Fala: Deus, leva meu irmão a vencer essa luta, leva meu irmão a vencer, Senhor, essa luta que ela está enfrentando. Se você sabe de algum desafio que ele está passando, se é do seu conhecimento, ore por isso em nome de Jesus. Ore por isso. Você, marido, oh, ore pela tua esposa, se você está perto dela. Abençoa a tua esposa agora. Abençoa a tua esposa. Você, esposa, se você está perto do teu marido, abençoe ele. Abençoe ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você, pai, se você está perto do teu filho, dá um abraço no teu filho, ore por ele, abençoe a vida dele em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Pai, nós oramos um pelos outros agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ouve o clamor deste irmão que intercede, deste irmão que abençoa, oh, a outro irmão. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Abençoa essa família, abençoa este casamento, meu Deus. Ah, Deus, abençoa. Abençoe, Deus, o relacionamento deste pai com o filho, deste filho com o pai, desta mãe com o filho, oh, deste filho com a mãe. Abençoa, meu Deus, aquele que precisa de uma cura. Senhor, toca, Deus, neste homem, toca nesta mulher, como o Senhor tocou na vida deste homem, Senhor, a qual hoje nós não podemos dizer que é mais leproso, podemos dizer que é um ex-leproso, porque ele foi curado, Senhor, toca agora, como o Senhor tocou, como o Senhor ministrou na vida deste homem, ministra agora na vida da tua igreja. Oh, levante as suas mãos e declare: milagres vão acontecer se eu tocar. Só igreja, milagres, só igreja. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. De novo a igreja. Milagres vão acontecer se eu tocar. Agora todos. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. Aleluia. Querido, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Quarta-feira te espera aqui na quarta da superação. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.